Hoje temos na exposição a nossa querida Dulce, bem-vinda, trabalhadora aqui da nossa casa, e vai discorrer o tema sobre a parábola do semeador. Que Jesus te acompanhe e te ilumine. Boa tarde a todos. Agradecemos amorosamente a cada um de vocês pelo carinho e também pela oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Pois ele deixou dito que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus deixou exemplos muito significativos na terra, deixou para nós. Ele não escreveu, mas seus apóstolos escreveram. Em vários momentos, ele utilizou parábolas, que são histórias com uma simbologia, para ensinar o que deveria ficar gravado na mente da humanidade. Essas parábolas traziam ensinamentos, e elas são atemporais, são subjetivas, mas elas têm um valor enorme em qualquer momento da história. E hoje veremos justamente esta, a parábola do semeador. Não apareceu a imagem, mas está valendo. Muito bem. A parábola do semeador está registrada nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. Então Jesus encontrava-se a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se. Enquanto o povo ficou na praia, ele disse: ouçam, eis uma história. Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, mesmo assim germinaram. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos. Cresceram e seus brotos foram sufocados, sem nada produzirem. Outras ainda caíram em solo fértil e germinaram e cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Esta parábola tem um significado maravilhoso. Jesus usou uma simbologia para que a multidão pudesse compreender o que estava sendo dito. Pois o Evangelho deve ser compreendido, meditado, sentido e vivido.
Jesus, o nosso semeador, lançou suas sementes na terra para que a humanidade pudesse aprender a viver os seus ensinamentos, que são pautados no amor ao próximo e a Deus acima de tudo. Vamos ver. As imagens não estão aparecendo. Bom, mas não tem problema também. Quando as sementes foram jogadas à beira do caminho, nas estradas da vida, algumas pessoas até abraçaram a ideia. Porém, o que aprenderam não foi suficiente, pois ao se depararem com os desafios do dia a dia, renunciaram à causa. São pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que se lhe apresentaram durante as existências, não absorvendo as mensagens do Evangelho, por terem seus corações endurecidos, dificultando desta forma a entrada do novo. A maior parte delas não vive a própria existência, porque não olha para dentro de si. Antes, ao contrário, assiste aos acontecimentos em torno, não regula seus pensamentos e emoções e deixa-se regular na realidade pelos fatos externos. Nesta terra à margem, o Evangelho não encontra corações abertos ao amor, à caridade e nem preparados à semeadura. Eles não sentem os ensinamentos de Jesus. As sementes que caem ao longo do caminho são as mesmas que caem na terra boa. O território que encontram é que se distingue. Por isso os resultados são diferentes. Não são terrenos preparados para o semeador, nem para o desenvolvimento das sementes, pois os pássaros as comem antes de germinarem. Pensem o que devem ser esses pássaros. Pensem nas ideias negativas. Pensem naqueles que ficam em nossa volta, na realidade, esperando que a gente caia. Isso acontece também. São pessoas que representam o materialismo, pois o Evangelho não consegue nem tocá-las ao coração. Se encontram num patamar evolutivo onde somente o plano material lhe é importante, fundamental e praticável. Outras sementes foram jogadas em solos rochosos, ou seja, uma parte da humanidade estava muito fechada, alienada em suas crendices, sem perspectivas e possuidoras de verdades absolutas. Portanto, não estavam abertas ao novo. São pessoas pedras, refratárias. E absorver é essencial e vital para o nosso desenvolvimento espiritual. Pessoa pedra não consegue isso. Coração endurecido, não consegue. Não acreditava em Jesus nas suas pregações e como espíritos precisamos nos alimentar de práticas que nos conectem com os campos mais profundos de nossa ligação com Deus e nossa intimidade. Existem formações mentais cristalizadas e nós, por ainda sermos espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas, precisam ser retiradas ou desfeitas,
seja pelo conhecimento de verdades imortais, ou seja pela melhoria moral, por bênçãos concedidas pela bondade do Pai Celestial. Conseguimos eliminar isso. Nós temos que querer, temos de mudar, temos que alterar a lente dos nossos olhos. As pedras do caminho podem expressar um interesse passageiro, superficial, e que não cede espaços a entendimentos mais profundos. São aquelas experiências reencarnatórias vividas que trazemos na nossa bagagem das más escolhas que fizemos. Somos seres, somos espíritos imortais. Então, cada vez que reencarnamos, é uma vivência diferente. Ora nascemos com sexo masculino, ora num corpo feminino, mas são novas vivências, são novas oportunidades. É o momento de retirarmos aquelas pedras dos nossos corações, de modificarmos a nossa conduta. São sequelas das nossas más tendências que ainda estão presas em nós, que ofuscam as verdades contidas nas sementes do Evangelho, que germinam rapidamente e com a mesma velocidade se apagaram, pois não conseguiram se manter fiéis aos ensinamentos propostos. Então nós temos que realmente ser persistentes. A gente tem que querer lá do fundinho, não só daqui, mais daqui do que daqui. Não basta germinar rapidamente. É necessário firmeza, segurança, persistência, profundidade e qualidade para que o fruto sustente e proteja aquela semente e ela possa se propagar por todas as áreas. As sementinhas que trazemos dentro de nós foram deixadas pelo nosso mestre. Então são essas sementes que a gente tem que cuidar, tem que regar, mas para isso a gente tem que reconhecer que ela existe, que ela faz parte. Enquanto não tivermos isso com muita convicção, a gente não consegue fazer diferente, a gente não consegue ter mudanças. Outras sementes caíram entre espinheiros, e os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. As ideias da Boa Nova se apresentaram, porém as dificuldades, as viciações, as más inclinações ou as imperfeições que ainda abrigamos, colocam em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem as mais valorosas intenções e os mais ricos projetos. Os espinhos que crescem são os que permaneceram, são aqueles que não foram retirados, ainda carregamos. Isso nos reporta aos conflitos internos não resolvidos, aquelas pendências. São aqueles traumas, bloqueios que permanecem como desafios a serem superados, pois espinhos provocam dores, que se tornam dores da alma na realidade, e acabam por sufocar a semente que poderia germinar. Mas diante da dor, a gente às vezes vacila, a gente perde a fé. Se no caso das pedras não há absorção, é o coração duro, né? Entre os espinheiros não há retenção.
pois são espíritos de pequeno desenvolvimento moral e intelectual. Se mantêm presos à matéria, pois se entregam à comodidade e às facilidades provenientes dela. A mensagem do Evangelho chega a adentrar o mundo íntimo, mas não fica, porque as condições não são boas para sua fixação, pois não há profundidade. Então deveríamos parar e nos perguntar: será que pensamos nas nossas ações? Será que pensamos na semente que foi plantada em nossos corações? Todos nós trazemos essa sementinha, gente. Somos todos filhos de Deus. Todos trazemos. Mas a gente tem que alimentar essa sementinha. Estamos realmente regando esta sementinha? E a sua germinação? Será que está acontecendo? Somos solos férteis para que essa germinação ocorra? E as nossas raízes são profundas? Se nossas raízes forem firmes e fortes, com certeza o Evangelho se desenvolverá dentro de nós e teremos bons frutos. As etapas de desenvolvimento precisam ser analisadas, vigiadas, alimentadas e difundidas pelos vários caminhos da vida, pelas várias reencarnações. Precisamos ser vigilantes, precisamos cuidar da sementeira, ou da semeadura, da terra, da rega. Quanto estudo é preciso, gente, para nós compreendermos o que se passa ao nosso redor. E outras sementes caíram em boa terra e deram frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Foram palavras de Jesus. A boa terra representa a terra adequada, fértil, rica, que apresenta as condições necessárias à germinação da semente, até o surgimento, desenvolvimento e amadurecimento da planta. Com seu pleno desenvolvimento, ocorrerá inevitavelmente a produção de frutos. Os ensinamentos do Evangelho, quando atingem realmente o coração do nosso coração, coração das pessoas, são absorvidos, assimilados, difundidos e propagados, num processo natural a dar frutos. É normal que sejamos chamados ao progresso moral. Tem coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem. Ele agrega outros corações em torno de si. Sabemos que tem pessoas assim, com tanta amorosidade nas suas ações, no seu olhar, acaba agregando, acaba trazendo para perto de si outros corações que estão na mesma sintonia, sem restrições. É normal que sejamos buscados, chamados, requisitados. E a virtude essencial aqui é a humildade, pois é ela que faz a pessoa responsabilizar-se por suas atitudes e ações. É a terra boa, onde indivíduos que, mesmo diante de tentações e desafios, mantêm-se fiéis e íntegros aos seus códigos implantados pela semente do semeador,
que constituem todos que se sensibilizam pelo Evangelho de Jesus e que verdadeiramente tocados vão em direção ao próximo. Quando fala 1 a 100, semente que encontra terra ou terreno qualificado. A bondade do Cristo propagará e traduzida em 100% ela é. Nas ações, produzem frutos incessantemente. São espíritos elevados. Produção 100%. A terra perfeita. Cada um vai pensando, tá? Aonde vai se encaixar. A prática dos ensinamentos de Jesus já faz parte totalmente da sua rotina. Não há deslizes, só o bem faz parte das suas ações. Outros, a 60, não tão perfeitos, mas a caminho. Está no movimento certo, indo ao encontro, pleno do desenvolvimento. O percentual pode variar em uns, mas não deixa de dar a sua resposta, sempre operante em direção ao certo, ao bem comum. Cada um cresce dentro do que é possível, sendo que os obstáculos, as falhas, as vicissitudes fazem ainda parte da bagagem. Porém, o crescimento moral e intelectual também é evidente, deixando assim o espírito mais evoluído. E outros a 30. Neste espaço vibracional se encontram as pessoas que estão acenando para o chamado de Cristo, o despertar para as novas verdades espirituais que se apresentam no dia a dia. Oferecem o que tem neste novo campo. São frações menores para a semeadura, mas os ajustes de suas escolhas são sinceros e estão presentes. São seguidores sinceros do Evangelho, influenciados pelos ensinamentos da Boa Nova, convictos na escolha, na vivência dos ensinamentos de Jesus. E nós? Qual a nossa cota de vivência no Evangelho? Quanto estamos praticando? Esta parábola retrata os ensinamentos de Jesus contidos no seu Evangelho, que é a semente, aqui simbolicamente, e que nós, seres humanos, somos os diferentes tipos de solo, onde essa semente será semeada. Porém, cada um de nós se encontra num nível diferente de desenvolvimento e, consequentemente, a germinação responderá de acordo. Somos 30%? Somos 60%? Ou já somos 100%? Os critérios existentes no Evangelho farão com que a semente cresça e floresça. Esses critérios são as verdades, os ensinamentos que Jesus nos ofertou por meio do Evangelho, com base no amor ao próximo, na igualdade, na fraternidade, na solidariedade. Jesus é o nosso semeador. Ele é o nosso mestre, nosso modelo e guia. E com ele a semente santificante virá sempre. Assim convidamos cada um aqui presente a fazer uma autorreflexão. Cada um pense fielmente no que sente e reflita. Se ainda há necessidade de crescimento,
Somos todos espíritos vivendo uma experiência humana. Mais uma vivência para colocarmos em prática os ensinamentos. E será que já estamos conseguindo colocar as práticas dentro desta proposta? 30%, 60% ou 100%? E assim a gente encerra com essa reflexão. Beijos no coração de cada um aqui presente. Muito obrigada a todos e que fiquem com a reflexão. Que assim seja.